Bem-vindo ao canal Enfermagem em Áudio. Hoje faremos a leitura da cartilha para tratamento de emergência das queimaduras. Queimaduras são lesões decorrentes de agentes, tais como a energia térmica, química ou elétrica, capazes de produzir calor excessivo que danifica os tecidos corporais e acarreta a morte celular. Tais agravos podem ser classificados como queimaduras de primeiro grau, de segundo grau ou de terceiro grau. Esta classificação é feita tendo-se em vista a profundidade do local atingido. Por sua vez, o cálculo da extensão do agravo é classificado de acordo com a idade. Nestes casos, normalmente utiliza-se a conhecida regra dos 9, criada por Wallace e Pulaski, que leva em conta a extensão atingida, a chamada superfície corporal queimada, SCQ. Para superfícies corporais de pouca extensão ou que atinjam apenas partes dos segmentos corporais, utiliza-se para o cálculo da área queimada o tamanho da palma da mão, incluindo os dedos, do paciente, o que é tido como o equivalente a 1% da SCQ. Avaliação da extensão da queimadura, em conjunto com a profundidade, a eventual lesão inalatória, o politrauma e outros fatores determinarão a gravidade do paciente. O processo de reparação tecidual do queimado dependerá de vários fatores, entre eles a extensão local e a profundidade da lesão. A queimadura também afeta o sistema imunológico da vítima, o que acarreta repercussões sistêmicas importantes, com consequências sobre o quadro clínico geral do paciente. Antes de apresentarmos o passo a passo para o atendimento inicial das vítimas de queimaduras, iniciaremos esta cartilha com uma breve informação sobre o principal órgão atingido pelo agravo, a pele. A pele entre os órgãos atingidos pelas queimaduras, a pele é a mais frequentemente afetada. Considerada o maior órgão do corpo humano, a pele é a parte do organismo que recobre e resguarda a superfície corporal, tendo algumas funções, tais como controlar a perda de água e proteger o corpo contra atritos. A pele desempenha também um papel importante na manutenção da temperatura geral do corpo, devido à ação das glândulas sudoríparas e dos capilares sanguíneos nela encontrados. A pele forma uma barreira protetora contra a atuação de agentes físicos, químicos ou bacterianos sobre os tecidos mais profundos do organismo. Além disso, a pele é composta por camadas que detectam as diferentes sensações corporais, como o sentido do tato, a temperatura e a dor. As camadas que compõem a pele são a epiderme e a derme. De igual forma, existem ainda na pele vários anexos, como as glândulas sebáceas e os folículos pilosos. Na fase aguda do tratamento da queimadura, vários órgãos são afetados em intensidade variável, dependendo do caso. Tratamento de emergência das queimaduras. Tratamento imediato de emergência, interrompa o processo de queimadura. Remova roupas, joias, anéis, piercings e próteses. Cubra as lesões com tecido limpo. Tratamento na sala de emergência, vias aéreas. Avaliação: avalie a presença de corpos estranhos, verifique e retire qualquer tipo de obstrução. Respiração: aspire as vias aéreas superiores, se necessário. Administre oxigênio a 100%, máscara umidificada e, na suspeita de intoxicação por monóxido de carbono, mantenha a oxigenação por 3 horas. Suspeita de lesão inalatória, queimadura em ambiente fechado com acometimento da face, presença de rouquidão, estridor, escarro carbonáceo, dispneia, queimadura das vibriças, insuficiência respiratória. Mantenha a cabeceira elevada, 30 graus. Indique intubação orotraqueal quando a escala de coma Glasgow for menor do que 8, a PaO2 for menor do que 60, a PaCO2 for maior do que 55 na gasometria, a de saturação for menor do que 90 na oximetria, houver edema importante de face e orofaringe. Avalie se há queimaduras circulares no tórax, nos membros superiores e inferiores e verifique a perfusão distal e o aspecto circulatório, oximetria de pulso. Avalie traumas associados, doenças prévias ou outras incapacidades e adote providências imediatas. Exponha a área queimada. Acesso venoso. Obtenha preferencialmente acesso venoso periférico e calibroso, mesmo em área queimada, e somente na impossibilidade desta utilize acesso venoso central. Instale sonda vesical de demora para o controle da diurese nas queimaduras em área corporal superior a 20% em adultos e 10% em crianças. Profundidade da queimadura. A. Primeiro grau, espessura superficial, eritema solar, afeta somente a epiderme, sem formar bolhas. Apresenta vermelhidão, dor, edema e descama em 4 a 6 dias. Segundo grau, espessura parcial superficial e profunda, afeta a epiderme e parte da derme, forma bolhas ou flictenas. Superficial, a base da bolha é rósea, úmida e dolorosa. Profunda, a base da bolha é branca, seca, indolor e menos dolorosa, profunda. A restauração das lesões ocorre entre 7 e 21 dias. Terceiro grau, espessura total, afeta a epiderme, a derme e estruturas profundas. Indolor. Existe a presença de placa esbranquiçada ou enegrecida. Possui textura coriácea, reepiteliza e necessita de enxertia de pele, indicada também para o segundo grau profundo. Extensão da queimadura, superfície corpórea queimada SC que regra dos 9, urgência, veja a figura 1. A superfície palmar do paciente, incluindo os dedos, representa cerca de 1% da SCQ. Áreas nobres barra queimaduras especiais, olhos, orelhas, face, pescoço, mão, pé, região inguinal, grandes articulações, ombro, axila, cotovelo, punho, articulação coxofemoral, joelho e tornozelo, e órgãos genitais, bem como queimaduras profundas que atinjam estruturas profundas como ossos, músculos, nervos e barra ou versos desvitalizados.
Veja a regra dos 9 em criança e adulto. Cálculo da hidratação. Fórmula de Parkland igual 2 a 4 ml x% SC x peso. Quilograma 2 a 4 ml barra quilograma barra por cento SC para crianças e adultos. Idosos, portadores de insuficiência renal e de insuficiência cardíaca congestiva devem ter seu tratamento iniciado com 2 a 3 ml barra quilograma barra por cento SC e necessitam de observação mais criteriosa quanto ao resultado da diurese. Use preferencialmente soluções cristalóides, Ringer com lactato. Faça a infusão de 50% do volume calculado nas primeiras 8 horas e 50% nas 16 horas seguintes. Considere as horas a partir da hora da queimadura. Mantenha a diurese entre 0,5 a 1 ml barra quilograma barra H. No trauma elétrico, mantenha a diurese em torno de uns 5 ml barra quilograma barra hora ou até o clareamento da urina. Observe a glicemia nas crianças, nos diabéticos e sempre que necessário. Na fase de hidratação, nas 24 horas iniciais, evite o uso de coloide, diurético e drogas vasoativas. 6. Tratamento da dor. Instale acesso intravenoso e administre, para adultos, dipirona igual de 500 mg a 1 grama em injeção endovenosa, ou morfina igual a 1 ml, ou 10 mg, diluído em 9 ml de solução fisiológica, SF, a 0,9%, considerando-se que cada 1 ml é igual a 1 mg. Administre de 0,5 a 1 mg para cada 10 kg de peso. Para crianças, dipirona igual de 15 a 25 mg/kg em EV, ou morfina igual 10 mg diluída em 9 ml de SF a 0,9%, considerando-se que cada 1 ml é igual a 1 mg. Administre de 0,5 a 1 mg para cada 10 kg de peso. Gravidade da queimadura. Condições que classificam queimadura grave. Extensão barra profundidade maior do que 20% de SCQ em adultos. Extensão barra profundidade maior do que 10% de SCQ em crianças. Idade menor do que 3 anos ou maior do que 65 anos. Presença de lesão inalatória. Politrauma e doenças prévias associadas. Queimadura química. Trauma elétrico. Nobres barra especiais. Veja o terceiro tópico do item 4. Violência, maus tratos, tentativa de autoextermínio, suicídio, entre outras. Medidas gerais imediatas de tratamento da ferida. Limpe a ferida com água e clorexidina degermantia 2%. Na falta desta, use água e sabão neutro. Posicionamento. Mantenha elevada a cabeceira da cama do paciente, pescoço em hiperextensão e membros superiores elevados e abduzidos, se houver lesão em pilares axilares. Administre toxoide tetânico para profilaxia barra reforço antitétano. Administre bloqueador receptor de H2 para profilaxia da úlcera de estresse. Administre heparina subcutânea para profilaxia do tromboembolismo. Administre sulfadiazina de prata a 1% como antimicrobiano tópico, ativo exposto na face e no períneo. Curativo oclusivo em 4 camadas, atadura de morim ou de tecido sintético, Preyan, contendo o princípio ativo, sulfadiazina de prata a 1%, gase absorvente barra gase de queimado, algodão hidrófilo e atadura de crepe. Restrinja o uso de antibiótico sistêmico profilático apenas às queimaduras potencialmente colonizadas e com sinais de infecção local ou sistêmica. Em outros casos, evite o uso. Evite o uso indiscriminado de corticosteroides por qualquer via. As queimaduras circunferenciais em tórax podem necessitar de escarotomia para melhorar a expansão da caixa torácica. A escarotomia de tórax realiza incisão em linha axilar anterior unida à linha abaixo dos últimos arcos costais. Para a escarotomia de membros superiores e membros inferiores, realiza incisões mediais e laterais. Veja a figura 2. Habitualmente, não é necessária anestesia local para tais procedimentos, porém, há necessidade de se proceder à hemostasia. Figura 2 linhas de incisão para a escarotomia. Trauma elétrico. Identifique se o trauma foi por fonte de alta tensão, por corrente alternada ou contínua e se houve passagem de corrente elétrica com ponto de entrada e saída. Avalie os traumas associados, queda de altura e outros traumas. Avalie se ocorreu perda de consciência ou parada cardiorrespiratória no momento do acidente. Avalie a extensão da lesão e a passagem da corrente. Faça a monitorização cardíaca contínua por 24 horas a 48h e faça a coleta de sangue para a dosagem de enzimas, CPK e CKMB. Procure sempre internar o paciente que for vítima deste tipo de trauma. Avalie eventual mioglobinuria e estimule o aumento da diurese com maior infusão de líquidos. A passagem de corrente pela região do punho, abertura do túnel do carpo. Avalie o antebraço, o braço e os membros inferiores e verifique a necessidade de escarotomia com fasciotomia em 3 segmentos. Queimadura química. A equipe responsável pelo primeiro atendimento deve utilizar proteção universal para evitar o contato com o agente químico. Identifique o agente causador da queimadura, ácido, base ou composto orgânico. Avalie a concentração, o volume e a duração de contato. Lembre que a lesão é progressiva. Remova as roupas e retire o excesso do agente causador. Remova previamente o excesso com escova ou panos em caso de queimadura por substância em pó. Dilua a substância em água corrente por no mínimo 30 minutos e irrigue exaustivamente os olhos no caso de queimaduras aquelas. Inter no paciente e, na dúvida, entre em contato com o centro toxicológico mais próximo. Nas queimaduras por ácido fluorídrico com repercussão sistêmica, institua a aplicação por via endovenosa lenta de soluções fisiológicas com mais 10 ml de gluconato de cálcio a 10% e acompanhe laboratorialmente a reposição do cálcio iônico.
Aplique gluconato de cálcio a 2,5% na forma de gel sobre a lesão. Friccione a região afetada durante 20 minutos, para atingir planos profundos, e monitore os sintomas do Larus. Caso não haja melhora, infiltre o subcutâneo da área da lesão com gluconato de cálcio diluído em soro fisiológico a 0,9%, na média de 0,5 ml por centímetro quadrado de lesão, com o uso de agulha fina de 0,5 cm, da borda da queimadura com direção ao centro, asepsia normal. Nos casos associados à dificuldade respiratória, poderá ser necessária a intubação endotraqueal. Infecção da área queimada, são considerados sinais e sintomas de infecção em queimadura, mudança da coloração da lesão. Edema de bordas das feridas ou do segmento corpóreo afetado. Aprofundamento das lesões. Mudança do odor, cheiro fétido. Descolamento precoce da escara seca e transformação em escara úmida. Coloração hemorrágica sob a escara. Celulite ao redor da lesão. Vasculite no interior da lesão, pontos avermelhados. Aumento ou modificação da queixa dolorosa. Critérios de transferência de pacientes para unidades de tratamento de queimaduras. Queimaduras de 2 graus grau em áreas maiores do que 20% da SCQ em adultos. Queimaduras de 2 graus grau maiores do que 10% da SCQ em crianças ou maiores de 50 anos. Queimaduras de 3 graus grau em qualquer extensão. Lesões na face, nos olhos, no períneo, nas mãos, nos pés e em grandes articulações. Queimadura elétrica. Queimadura química. Lesão inalatória ou lesão circunferencial de tórax ou de membros. Doenças associadas, tentativa de autoextermínio, suicídio, politrauma, maus tratos ou situações sociais adversas. Transferência do paciente deve ser solicitada à unidade de tratamento de queimaduras, UTQ, de referência, após a estabilização hemodinâmica e as medidas iniciais, com leito de UTI reservado para queimados. Pacientes graves somente deverão ser transferidos acompanhados de médico em ambulância com UTI móvel e com a possibilidade de assistência ventilatória. O transporte aéreo para pacientes com trauma, pneumotórax ou alterações pulmonares deve ser realizado com extremo cuidado, pelo risco de expansão de gases e piora clínica. O TQS de referência sempre tem profissionais habilitados para dar orientações sobre o tratamento completo das vítimas de queimaduras. A transferência do paciente deve ser solicitada ao TQ de referência após a estabilização hemodinâmica e as medidas iniciais. Envie sempre relatório com todas as informações colhidas, as anotações de condutas e os exames realizados. Devido à importância desse tema, no próximo vídeo vamos analisar o Manual da Sociedade Brasileira de Queimadura. Até mais!